A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui está. Vencemos o mês de outubro com a graça de Deus. Eu me sinto agradecida por estar num momento tão especial hoje, né? Mais uma vez reunidos para estarmos participando, né, do sangue e do corpo de Cristo. E é com grande alegria que eu venho nessa noite darmos início nesse culto de adoração. Amém? Peço que os irmãos me acompanhem, abrem no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. Amém. A palavra do Senhor nos diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, glória a Deus. Olha que palavra tremenda e poderosa. Nesse texto aqui a gente vê o quanto Paulo ele sofreu, o quanto ele foi açoitado, tudo aquilo que ele passou. Todos nós sabemos a história de Paulo. Mas que tudo isso, ele não fixou os olhos dele nisso que ele estava passando. Isso foi como algo que foi como um combustível para aquilo que ele não via, que era a glória eterna. E que nós, nessa noite, nós estamos aqui, nós possamos não fixar nos nossos problemas que estamos passando aqui, porque realmente eles são passageiros. A nossos olhos temos que estar naquilo que não se vê, né? Que a gente crer que tudo isso serve como um aprendizado, como se fosse aquilo fosse nos fortalecendo para aquilo que nós esperamos, que é estar com o Senhor, né? Para os dias de glórias eternas. Eu estava lendo sobre, aí tinha uma passagem bem engraçado até você pensar, acho que você imaginar a glória, quanto tempo dura uma glória eterna? Nós não sabemos mensurar. Aí eu li sobre, falou assim: imagine uma pomba todos os dias pegando uma gota de água do oceano e levando até a lua, até secarem todos os oceanos. Então a gente não consegue imaginar e dizer quanto tempo vai durar. Então nós temos que fixar, irmãos, nossos olhos lá naquilo que não se vê, na glória do Senhor. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos que eu tenho vivido, o que eu tenho passado nesses dias de busca. A gente renunciar todos os dias a nós mesmos, que por nós mesmos a gente não quer, a gente não vai, e a gente tem que se colocar na posição, porque um dia a pastora Karine também ministrou que nós precisávamos nos posicionar. Sem posicionamento nós não conseguimos ver a glória de Deus. Nós precisamos. E eu tenho trazido isso para a minha vida todos os dias, que eu precisava disso. E a partir do momento que eu me posicionei diante do Senhor e tenho buscado, mesmo com falhas, mas tenho buscado, o Senhor tem se revelado a mim de uma forma grandiosa. Passamos um período de jejum maravilhoso, cheio de lutas e de provas, e o Senhor falou que viria muitas lutas no final do mês de outubro, e veio muitas, todos nós. E não foi só para um, foi para todos. Nós passamos pela política aí, que isso mexeu com todos nós, né? Mas o Senhor também vem nessa palavra dizer: não fixa teus olhos aqui. Não é aqui, nosso reino não é aqui. Amém? Então eu passei por isso, por esses momentos, e o Senhor me trouxe um sonho, irmãos, ao qual eu compartilhei com alguns irmãos, até no grupo do Espírito Santo, onde o Senhor me mostrava uma multidão de pessoas, todas deitadas, e eu vi o Senhor colocando
como se fosse uma madeira cravando em cada um. E eu perguntava para Deus, por que ele estava fazendo aquilo? E eu falava assim, Senhor, está doendo, está machucando. Eu via ele colocando, e ele falou para mim que precisava daquilo. Pensei, se eu não deixar aquela madeira, depois a gente vê na Bíblia, a gente vê na palavra do Senhor, do espinho na carne, se eu retirar, eu vou perder eles. Então, às vezes, por mais que estamos passando por sofrimento, cremos que é a permissão do Senhor, mas Ele é aquele também que vem com a cura, aquele vem que passa, aquele médico, aquele doutor que vem e passa o remédio, aquele que vai sarando, aquele que vai curando. Mais uma vez, passei por uma experiência tremenda aqui numa quinta-feira de oração. Irmãos, eu nunca vivi isso em todo esse tempo que eu sirvo ao Senhor. É mais um aprendizado de Deus para a minha vida, e falo, meu Deus, o Senhor é real. É real. E orando ao Senhor aqui na quinta-feira de oração, onde o pastor ministrou para nós estarmos em outra dimensão, que orar em espírito, algo que eu nunca vivenciei na minha vida, isso, de estar aqui orando e clamando e ir até onde o Senhor nos conduzia, na nossa casa, né, onde Ele nos direcionasse. E o Senhor naquele momento, naquela quinta-feira, irmãos, me direcionou à casa da minha mãe, me direcionou à minha casa, me direcionou à casa da minha mãe, onde ali eu pude ver vários meus irmãos, minha mãe sentada no sofá, eu olhava na casa dela, eu via muito vultos, eu fui no quarto da minha irmã, eu via demônios no quarto da minha irmã, e eu olhei para ver meu irmão e minha irmã na janela, sentado, conversando. E eles têm um disque bebida, irmãos, na casa deles. E eles estavam sentados ali, conversando, com o estabelecimento aberto. E chegou um homem na janela e apontou uma arma para eles. Eu não sabia de nada disso, claro, mas o Senhor me levou naquele momento, eu orava, intercedia, comentei com alguns irmãos aqui na igreja que eu estava lá, que a gente, depois da oração, né, o pastor pediu que nós falássemos aquilo que, né, nós vivemos naquele momento, se alguém quisesse compartilhar, e eu compartilhei isso com eles. E eu vi alguém do lado de fora, era um homem, eu não conseguia identificar, mas havia alguém ali. Mas naquele momento, a gente aqui, nesse momento eu orava, eu clamava pela minha família. E naquele momento havia alguém ameaçando a minha família, meus irmãos, com um revólver no estabelecimento. Então aí a gente entende o poder que tem a intercessão pelos nossos. O poder que tem quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós clamamos por aqueles que não estão aqui. E eu pude ver isso. Na sexta-feira fui visitar minha mãe. Minha mãe chega para mim, Mari, você não sabe o que aconteceu, filha. Eu falei, que foi, mãe? Ontem estava seu irmão e a sua irmã aqui sentada aqui, veio um homem e apareceu e apontou a arma para eles. Aí você só dá glória a Deus e fala, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor cuidou dos meus. Amém, irmãos? Que todos possam vivenciar isso, porque é tremendo, é bom, Deus é real, a glória dele é real. Amém, irmãos? Que nós possamos acreditar e confiar e não de colocar os nossos pensamentos naquilo que acontece na nossa vida diariamente, cotidianamente, aqui no nosso cotidiano, mas que nós fixamos o nosso olhar naquele que não se vê, que é o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, maravilhoso Deus, grandioso, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, Pai, na Tua casa. Podemos, Senhor, estar já com o coração grato porque aqui o Senhor se faz presente. Obrigado, Senhor, por estar no nosso meio. Obrigado, Senhor, por nos livrar nesses 31 dias do mês de outubro, Senhor. Que o Senhor nos guardou, nos livrou, Senhor Jesus. O Senhor fez presente, Senhor, em nossa vida. E que o Senhor possa, nesse mês, Pai, de novembro, continuar conosco, nos abençoando, nos livrando, Pai, curando os enfermos, Senhor Jesus. Porque aquilo que passamos, Senhor, é permissão do Senhor, Pai. E nós sabemos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Continua conosco. Abençoa, Senhor, aquele que vai trazer a palavra nessa noite. Que ele venha falar, Pai, aos nossos corações. Assim, Pai, como falou, Pai, ao coração dele, Senhor Jesus, eu te peço. Vem, Pai. Vem, Pai. Faz morada, Pai, em cada coração nessa noite. Todo espírito, Senhor, de criminalidade caia por terra, Senhor Jesus. Que todos estejam com o coração aberto, Pai. Aberto para receber, Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Obrigado pela vida do Pai de cada um que aqui está. E aqueles que aqui não puderam, Senhor. Que o Senhor abençoe
abençoa, Pai. Guarde, livra, Senhor Jesus. Esteja conosco, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Chamo aqui a ministrante da noite, Catiê. Vamos orar pela vida da Catiê? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pelos testemunhos que temos ouvido, do teu agir, dos teus livramentos, ó Deus, das tuas intervenções, nas nossas lutas, nas nossas batalhas. O Senhor tem mostrado em todo o tempo que o Senhor está conosco. E eu creio, Pai, que a Catiê buscou do trono do Senhor uma palavra, com temor e tremor, ó Deus, ela buscou, com reverência. Então nós, como igreja, pedimos a Deus, usa a vida da Catiê como um vaso para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus Pai. Que cada coração aqui esteja agora aberto para receber tua palavra, que cada mente aqui agora esteja ligada no Senhor. Pai, abençoa as crianças que estão aqui no nosso meio, aquieta cada uma delas também, Pai. Fala conosco nessa noite, através da Catiê, que ela possa fluir no teu Espírito, Senhor. Que ao abrir da boca dela, o Senhor venha encher, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tentar regular. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e pela honra, né, de nós estarmos aqui e levar a palavra do Senhor. Quando eu estava ali sentado, o pastor Rodrigo colocou aquele videozinho ali. Confesso que eu fiquei assim bem chorosa, porque eu não conseguia quando eu iniciei lá na casa do pastor, na garagem, eu não sabia nem orar. Falar em público, então, nem pensar. Eu tinha uma dificuldade tremenda. E daí eu estava olhando assim, pensando quanta coisa Deus teve misericórdia de mim e me ajudou e tem me ajudado. Confesso que ainda não sei falar totalmente em público, mas o Senhor tem me dado graça. E nessa noite, irmãos, eu gostaria que nós abríssemos no livro de Samuel. Ah, tá. Sim. Eu creio que todos já ouviram, já leram sobre Samuel. Eu vou dar um breve resumo da passagem, porque o que eu gostaria de trazer para os irmãos tem a ver com o que eu vou falar aqui nessa noite. 1 Samuel. Samuel, o sacerdote Eli. Primeiro eu vou começar a falar sobre o sacerdote Eli. Todos sabem que ele era aquele que profetizou sobre a vida de Ana. Lá no verso de Samuel, no capítulo 1, no verso 17, ele falou o seguinte: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição. Eu gostaria de expor, assim, de uma forma breve, a vida do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele foi o sumo sacerdote na época, né, da juventude de Samuel. Além de ele ser o sacerdócio, ele também foi juiz por 40 anos em Israel.
foi descendência dele de Arão, ok? Ele tinha 2 filhos, que era Ofni e Finéia. A Bíblia não relata com detalhes, né, toda a educação, todos os passos da vida dos filhos de Eli. Mas o que nós podemos observar nos textos, quando você for ler aqui, tiver um tempinho, dá uma lidinha em 1 Samuel, você vai ver que eles ouviram falar dos prodígios do Senhor, né? Dos que aconteceu lá atrás. Uma outra coisa também que nós podemos entender é que eles também tinham um entendimento sobre as ofertas, como era feito todo o preparo das ofertas, né? E em relação aos preceitos do Senhor também. Creio que o sacerdote Eli também deu as orientações, falou com seus filhos. Esse é um breve resumo sobre a vida do sacerdote Eli. Agora eu vou falar sobre o que ocorreu com os filhos dele, né? Porque é estranho, porque assim, se ele foi 40 anos, né, um juiz, vamos parar para analisar de uma forma natural. Ele deu os ensinamentos, ele deu as instruções para o teu filho, né? Como qualquer pai daria também. Mas ele ensinou os preceitos do Senhor para eles. Mas vamos falar sobre o pecado dos filhos. De acordo com a lei de Moisés, quando você for ler ali o texto, a maneira como eles tocaram naquilo que era santo diante do Senhor, que é algo muito sério. Eu vou só colocar entre parênteses, o meu esposo foi dado a ele, para ele fazer restaurar, né? Como que é que se chama? O chifre de azeite. E daí ele falava comigo e eu falei assim, Ivo, eu nem vou tocar nisso aí. Eu falei para ele. Ele falou, por quê? Porque isso aqui foi consagrado ao Senhor e você aqui foi dado para você tocar, não eu. Aí você vai falar assim, mas Carte, é algo tão comum, qualquer um pode pegar. Não, quando você começa a compreender que as coisas do Senhor você não pode tocar de qualquer forma, você tem que tomar o seu cuidado, sim. É o que os filhos dele fizeram. Os sacerdotes, de acordo com a lei de Moisés, em relação às ofertas, os sacerdotes deviam receber parte do sacrifício para o seu sustento, mas só poderiam recebê-lo depois que a gordura fosse queimada no altar. Eles não fizeram isso. Eles entraram e tocaram de uma forma indevida. Os filhos de Eli tomaram o que não lhe pertenciam e faziam antes do que deveriam. Na realidade, eles estavam o quê? Roubando a Deus, né? E fazendo o quê? Enganando o povo, porque as pessoas iam até lá, né? Se prepararam para aquele momento ali e eles enganavam o povo. No verso 24 aqui, ó, capítulo 2, no verso 24, ele fala assim, ó, o pai dele: não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. O que eles fizeram, o que eles faziam, chegou ao ponto de levar outras pessoas a transgredirem aquilo que Deus havia ordenado ali. Vamos ao texto que eu gostaria de estar passando agora para os irmãos, que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27
ao 36. Depois que eu falei sobre a realidade do sacerdote, falei sobre o pecado, e agora nós vamos entrar numa outra realidade, que o Senhor enviou um homem de Deus para falar com esse sacerdote. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, assim diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velhos nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, a tua linhagem, a quem eu não a afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a alguns dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Amém? Senhor, eu quero colocar diante de ti, Senhor, esse momento aqui, Senhor. Senhor, é a tua palavra. Senhor, a tua palavra veio para nos ensinar, para esclarecer os nossos corações, para, Senhor, trazer entendimento, como nós estamos caminhando. Senhor, a tua palavra, aquele que veio, Senhor, para nos dar a direção, Senhor. Pai, essa semente que está sendo lançada, Senhor, que a tua palavra venha frutificar, Senhor, e ser bênção para a vida dos meus irmãos nessa noite. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O que nós podemos observar nesse texto? O que eles fizeram para Deus mudar o que Deus havia estabelecido perpetuamente. Se você olhar no texto, o que eles fizeram? A Bíblia diz aqui, ó, e deu rumo, ao que Deus havia estabelecido. Deu rumo à vida deles, às promessas que Deus havia falado com eles.
no verso 27 e 28, veio um homem de Deus e o Senhor deu a consciência para ele sobre a casa do pai, sobre o passado. O Senhor falou sobre o Egito ali. O Senhor falou sobre os milagres para ele, antes de Deus falar o que ia falar para ele. O Senhor falou sobre o sacerdote. Olha, eu te escolhi, hein? Eu te honrei. E nessa noite nós vamos falar sobre honra. Amém? A honra tem a ver com a glória de Deus. É muito sério, irmãos. Confesso a você que quando eu estava meditando essa palavra, eu fiquei um pouquinho assustado. Porque muitas vezes nós falamos, agimos e não temos o entendimento, muitas vezes, que nós podemos ferir alguns princípios de Deus. E esse homem, se você olhar, ele era o sumo sacerdote há 40 anos. E o Senhor veio trazer uma palavra duríssima, se nós observarmos aqui nesse texto. E eu gostaria de falar, irmãos, o significado dessa palavra, honra. Honra, princípio que leva no dicionário, primeiro. Princípio que leva alguém a ter um comportamento virtuoso, corajoso, respeitoso e moral. Ok? Na Bíblia, no hebraico, glória é a tradução de kabot. Kabot tem 2 significados. Um é conduz um peso, uma força exercida por um corpo sobre qualquer superfície. E o segundo significado passa a ter um sentido de honra, a glória, honra, dignidade, autoridade. Não somente Deus carrega kabot, que é honra, autoridade, como também os reis e os sacerdotes e os sábios. Honra kabot significa reconhecer o peso de uma pessoa em sua autoridade por ser sustentado. Vamos lá? Reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Vamos nessa noite refletir alguns princípios de honra. Nós podemos observar alguns princípios aqui, dentro desses textos que nós lemos aqui, que tem a ver com Samuel. O primeiro texto que eu quero trazer para os irmãos está em Efésios 6, 1 ao 3, que o primeiro é: honra teu pai e a tua mãe. Esse é um princípio do Senhor. 6, 1 ao 3. Honra teu pai e tua mãe. A palavra do Senhor diz: filhos, todos estão filhos? Amém? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Esse é um dos princípios que nós podemos observar em relação à honra, dentro daquilo que nós já lemos ali, né? É você respeitar aos pais, que é a base da sabedoria, e você está submisso ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que isso é algo justo. Isso o Senhor se agrada.
Não sei se só isso aconteceu comigo, né? Tô lembrando aqui. Lógico que é uma coisa assim simples, mas eu tenho certeza que todos nós, quando nós éramos pequenos, nossos pais falavam assim para nós: leva a sombrinha, vai chover. Ou leva a blusa, vai acontecer tal coisa. E às vezes você lá dentro de você está falando: não é bem assim não. E quando você chegava, ou você estava molhado, né? Ou sentia frio. É mais ou menos assim. O Pai quer nos instruir, quer nos ensinar, né? E quem honra os pais, consequentemente, você está honrando o Senhor também. Amém? Vamos lá também em Provérbios 23, versículo 22. Provérbios 23, versículo 22. A palavra do Senhor diz: ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier, o quê? A envelhecer. Amém? Quem honra quem os gerou, estará o quê? Semeando bênçãos para a sua vida. Porque, na realidade, todos nós, de alguma forma, um dia, iremos envelhecer, né? Então, para o Senhor é uma honra. E tem outra coisa. Esse mandamento, se você for olhar lá nos 10 mandamentos, é o único mandamento com promessas, que o Senhor fala: olha, honra teu pai e tua mãe, para que seja longo os teus dias, né? Escute o que o seu pai está falando, siga as instruções do teu pai. Outro princípio de honra tem a ver com um líder ou alguém que tem te abençoado, alguém que tem caminhado contigo. Vamos lá em Marcos 6. Eu vou ler do 1 ao 5. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Outra coisa que é algo muito sério aqui. Na época de Jesus, existia um costume, né? No meio dos judeus, eles faziam os convites para os rabinos para que eles trouxessem uma mensagem. E Jesus trouxe uma mensagem, foi convidado. E interessante aqui que no texto fala que eles se maravilharam com a mensagem, com a palavra. Mas depois eles trouxeram uma outra realidade, né? Quando eles reconheceram e falaram assim: mas esse aí não é o carpinteiro? Ué, esse ali não é o fulano ali que talvez não esteja trajado, vamos dizer, de uma forma que nós temos uma forma de nós construirmos um perfil da pessoa e achamos assim que se a pessoa está de um jeito, tem que ser daquela forma, né? E Jesus
ele não era um velho, vamos dizer, né? Porque para eles um rabino, da forma que traria a mensagem, teria que ser uma pessoa mais idosa, e ele não era essa pessoa idosa. Depois, eles também falaram de uma forma como questionando a autoridade do Senhor ali no texto. Se você for analisar, eles estavam questionando a autoridade do Senhor também ali no texto. Olha só, o fato deles não somente questionarem, vocês perceberam o que aconteceu depois ali? Quando eles questionaram, no verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Irmãos, assim como a honra te conduz a um galardão, às bênçãos do Senhor, a desonra também te conduz e trava o que Deus tem na tua vida também. Você sabia disso? Eu quero trazer isso para você. Se você tem essa prática de estar falando mal do teu pastor, ter essa prática de você estar verbalizando palavras pesadas das coisas do Senhor, eu quero te dizer essa noite, as coisas travam na sua vida. As coisas que Deus quer fazer na tua vida, como nós vimos lá do profeta lá, ó. O Senhor falou, olha, eu honro aqueles que me honram. E não é diferente aqui. Não é diferente. Eu quero que você traga isso para você, para a tua vida. Será que tem alguma coisa que você está esperando tanto? Será que não tem alguma coisa que está travando aí na tua vida? Será que é a forma como você está falando, como você está caminhando? Terceiro princípio que eu vou trazer para os irmãos, que é honrar uns aos outros. A Bíblia lá em Romanos 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. O Senhor está trazendo nessa noite para nós em relação a não deve, se você deve, você tem que dever realmente, exceto o amor, a palavra de Deus está falando para nós aqui. A honra é para quem de direito, a palavra está falando aqui. Quando nós honramos uns aos outros, trazemos sobre nós a alegria do Senhor. Porque a palavra de Deus é bem clara, né? É melhor você dar, vamos dizer, do que receber. Vocês já viram isso? Quando você dá algo para alguém, parece que o teu coração não se alegra. Você está dividindo algo com alguém. Eu quero falar isso para você. Dá um abraço. Está atento à necessidade do irmão. Mandar uma mensagem. Está orando. Esses dias agora foram dias assim bem tumultuados e nós temos orado pela nossa irmãzinha lá, né? Vamos honrar uns aos outros, a palavra de Deus diz. Mas muitas vezes tem canais que estão meio que entupidos, sabe? Assim, parece que você tem dificuldade de honrar o irmão. Mas o que impede muitas vezes de você ir lá? O que impede muitas vezes de você fazer algo? Orgulho? Pode ser que está entupido aí? Será que é falta de perdão? O que impede de você honrar o teu irmão, honrar as pessoas? Alguém que você tem dificuldade de se relacionar? Essas coisas, irmãos, impedem
de você receber da parte de Deus. E, logicamente, falei com meu esposo e eu queria compartilhar algo bem breve. Quando eu conheci meu esposo, de início, o que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, eu pedi autorização para o meu esposo. O meu sogro, de cara, assim, nós tivemos uma certa dificuldade, né? Acredito eu que o fato do meu esposo ter vindo para cá, como meu esposo trabalhou muitos anos com ele, não fui eu que segurei ele aqui, né? Mas no coração dele havia isso, né? Então teve uma dificuldade comigo. E daí eu ficava triste, que é difícil, né? E eu lá dentro de mim falava: Deus, eu não quero assim, eu quero poder ser uma bênção na vida do meu sogro, ele ser uma bênção na minha vida. E daí o que eu fiz? Eu procurei saber a história do meu sogro, né? Eu queria saber. Eu falei assim: Ivo, me conta um pouco do seu pai para mim. E daí ele começou a contar sobre a vida dele para mim, a dureza dele, do que ele viveu, né? E daí eu comecei a orar pela vida do meu sogro. Ele estando lá e eu aqui. Comecei a orar. Então, quando ele ligava para o Ivo, ele falava com o Ivo, poucas vezes falava comigo. Aí eu falei: Senhor, eu quero. E regava o meu sogro. No meu secreto eu falava: Deus, eu quero abençoar a vida do meu sogro. Ele é uma bênção na minha vida. E eu declarava as palavras para a vida dele. Ia declarando. Aí ele ligava, falava com o Ivo. Daí teve dia que já... Como é que tá a Cátia? Opa! Nós, né? Daí eu fui falando com ele. E eu fui. Cada vez que eu orava pelo meu sogro, o Senhor foi colocando um amor muito grande pela vida dele. Pela história dele. Sabe? Pessoa que era um pouco rígida. E eu fui vendo aquilo nele. Eu falei: Senhor, abençoa ele. Muda. Transforma. E nós fomos conversando. Tudo bem? Como vai o senhor? Tô bem. Só isso. Tô bem. Às vezes ele ligava, nós falávamos, e daí nós fomos conversando. Irmãos, para resumir, chegou um tempo que ele ligava para o Ivo, né, Ivo? Falava acho que 5 minutos com o Ivo. Comigo ele falava acho que 1 hora, nós dois. E contava as coisas para mim. E falava: olha, eu só estou falando para você que eu confio em você. E eu falava: e o Ivo não... O que o pai falou para você? Eu falei: não posso falar. Não posso estar falando as coisas do meu sogro. Só falo para a gente estar orando por ele. E nós passamos a desenvolver uma amizade muito legal. Muito gostosa. E quando eu estava preparando isso aqui, eu falei para o Ivo... desculpa. Eu falei para o Ivo que eu amei muito meu sogro. Deus colocou um carinho muito grande pela vida dele, que eu passei a visitá-lo e eu levava os mimos para ele, ele pegava na minha mão: senta aqui comigo. E passava o dia com ele, fazia uma comida para ele. E assim eu fui fazendo, sabe, irmãos? Então eu vou falar isso para você. Você que tem sogra ou sogro, primeira coisa, respeite a história dele. Amém? Você não sabe o que ele passou, o que ela passou. Dedique oração, abençoa. Imagina se no começo eu começasse, pelo aquilo que eu senti, eu ficasse
pingando no ouvido do meu marido. Eu ia trazer um conflito entre eles. Mas eu escolhi a honrar o meu sogro. Amém? A gente tem que honrar os nossos pessoas que têm como nós como filhos. E é isso que eu quero falar até hoje. E eu fiquei muito assim, porque ele começou a cuidar de mim. Meu marido ficou 2 vezes, ele sofreu um acidente. A primeira vez ele ficou 1 ano na cama, o Ivo. Esse 1 ano, meu sogro me ajudou. Esse 1 ano, meu sogro abençoou meu filho. Esse 1 ano, ele conversava comigo. Eu gostaria de lançar esse desafio. Talvez você possa estar falando, Cátia, mas não é fácil. Dobra o teu joelho. Amém? Fala com o Senhor. O Senhor vai te dar as estratégias. Porque uma coisa é, irmão, essas coisas impedem de você receber o que Deus tem para a tua vida. Você não honrar o teu irmão. Você não honrar o teu próximo. Fazem 3 anos que meu sogro já não está mais conosco. Ame as pessoas que estão perto de você. Sinto falta do telefone dele. Sinto falta. Não deixe de valorizar alguém depois que você perde. Eu acho assim. Honre, ame, esteja junto. Convide para tomar um café. Faça coisas simples da vida. Eu estava ouvindo, eu estava lendo essa palavra. Irmãos, se nós tivéssemos a noção da honra, eu creio que muitos conflitos, desde casamento, não iria ter. Sabe por quê? Porque você olhar tanto o esposo e a esposa e olhar o outro, e ajudar o outro, e a considerar o outro. Próxima, vamos lá. 4ª honra. Honrar o teu corpo. Nós podemos ver aí sobre a realidade dos filhos dele, né? Vamos ler em 1 Coríntios 6. Coríntios 6, 19. A palavra de Deus diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprados por preço agora, pois. Glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Romanos 6, 12 e 13. Irmãos, o nosso corpo foi criado e formado pelo Senhor. Romanos 6, versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas
Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Irmãos, eu vou entrar numa fala aqui que vai entrar para todos nós. Eu creio que nós estamos num ambiente de trabalho ou até no nosso lazer. A Bíblia diz que nossos membros, isso envolve a nossa boca, é instrumento do Senhor, é bênção do Senhor, amém? Para usar como bênção. E eu estava perto de uma roda de jovens, né? Pessoas assim, e eu ouvi aquilo, nem levantei, porque como a gente vai preparando a palavra, o Senhor me abriu esse entendimento em relação a essa fala. Ele falou assim, um jovem: se Jesus multiplicou os peixes, por que não? Eu não posso multiplicar ou clonar um cartão. Olha só que eu estou falando isso porque às vezes você está no meio dos jovens, você sendo cristão, ou num momento de lazer, e começam a falar, a trocar palavras. E você participa dessas falas, você dá risada, você acha legal, você acha diferente. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. A palavra do Senhor diz que os teus membros, eles foram feitos para serem instrumento na mão do Senhor. Amém? Não é para você ficar desonrando de alguma forma o teu corpo. Eu estou usando a boca, porque isso você vê muito no meio dos jovens. E eu não estou discriminando que você não possa estar numa roda, trocando uma ideia saudável, mas cuidado no teu participar dessas falas. Cinco. Outro princípio, honrar com os seus bens. Provérbios 3, versículo 9. Já estamos finalizando. Opa. A palavra de Deus diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? A questão aqui, se você observar desde o início, é que o Senhor fala assim, o Senhor já manifestou a palavra honra, manifestou a honra. O uso dos teus bens é simplesmente a expressão do que você vai falar. O Senhor está aqui, Senhor. Eu estou te honrando, Senhor. Eu estou reconhecendo que a minha saúde, o que eu adquiri durante esse mês, o que eu fiz, se não fosse a tua mão e a tua graça, Senhor, realmente eu não conseguiria. E tem outra. Quando ele fala assim, honra o Senhor com os teus bens, ele também fala aqui, olha, e se encherão fartamente. E depois ele lança outra palavra, transbordarão. Imagine algo transbordante daquilo que o Senhor tem para você. Amém? E por último, é honrar o Senhor. Esse eu gostaria que todos nós abríssemos. Honrar ao Senhor com tudo que temos e somos. Irmãos, olha só que mesa maravilhosa, né? Vamos falar a verdade aqui. O Senhor está dando o privilégio de nós sermos os convidados
está nos honrando de nós participarmos de algo. Amém? Olha só, Apocalipse, vamos abrir todos. Eu vou deixar eu não sei se os irmãos poderiam ler. Pode, pastor? Isso. Cada um vai lendo. Apocalipse 4. E cada um vai lendo 9 ao 11. Amém, Deus. Apocalipse 4, né? Agora vamos lá no versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Pode continuar. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Amém. E Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Amém, irmãos. Aleluia. Apocalipse 9. Desculpa, Apocalipse 5, do 9 ao 13. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares e milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Aleluia. E 13, né? Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora eu posso tirar, pastor? Amém. Irmãos, hoje é o dia da nossa Santa Ceia. E esses versículos que falam sobre honra, sobre glória, sobre louvor, eu quero convidar os irmãos a baixarem as suas cabeças, irmãos. Amém? O Senhor falou para nós nessa noite sobre honra, irmão. É algo muito sério. A honra tem a ver com a glória. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração nessa noite, Senhor. Nós podemos ver, Pai, por meio da Tua palavra, Deus, que nós ouvimos nessa noite, quando o Senhor falou com aquele profeta: Tu honras mais os Teus filhos do que a mim. Senhor, nós queremos Te honrar, Senhor. Queremos colocar na Tua presença, Pai, cada área da nossa vida, Senhor. O Senhor sabe o que falou o coração de cada um aqui, Senhor. Em que área nós precisamos arrumar, em que área que nós precisamos confessar, em que área, Senhor, que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, papai.
Senhor, nós te pedimos misericórdia, Deus. Não queremos perder o que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos receber o que o Senhor tem, Senhor. Não queremos, Senhor, que as bênçãos que o Senhor tem, como nós vimos essa noite, Senhor, como o Senhor algo que o Senhor decretou perpetuamente. O Senhor teve que mudar o rumo. E a tua palavra diz ali, Senhor, que o Senhor falou que o Senhor honra aqueles que me honram. Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, e queremos declarar que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor seja dado a ti, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, se nessa noite, Deus, nós falamos, agimos, tivemos atitudes que entristeceram teu coração, Senhor. Seja dos nossos corpos, Senhor, seja com os nossos líderes, Senhor, seja com os nossos pais, Senhor, seja com os bens que o Senhor tem nos dado, Senhor, seja contra ti mesmo, Senhor. Senhor, traga clareza aos nossos corações essa noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos a ti, Senhor, porque nós sabemos que somente tu, Senhor, que é merecedor, Pai. E nós compreendemos que o Senhor não divide a glória com ninguém, Senhor. O Senhor não divide, Senhor. E se alguém está dividindo aqui, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, o entendimento, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, porque nós não queremos perder o que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos andar em retidão e temor na tua presença, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. E se tiver algum filho aqui, Senhor, porque a tua palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos, Pai. Se tiver algum filho que está expondo a nudez do seu pai, falando mal dele, tendo atitudes que o Senhor não está se agradando, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, traga, Senhor, ao conhecimento dos seus corações, Senhor, porque a tua palavra é bem clara, para que os teus dias sejam longos, Senhor. Nós queremos ter dias longos, Senhor, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, Senhor, que o Senhor está nos dando a oportunidade, Deus, de nós participarmos desse momento aqui. O Senhor está nos honrando, Senhor, de nós sermos participantes, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em teu santo nome, Senhor. Amém.